Gostando muito desses estudos. Eu tinha lido esse livro há um tempo atrás, bastante tempo atrás, mas agora pegando de novo esse material para ler, a gente percebe como Deus tem orientações preciosas para mim e para você. O estudo de hoje é isso aí, ó. Obrigações mútuas. Obrigações no lar que são mútuas, né? Responsabilidades individuais. Aqui vai dizer, ó, as duas pessoas que unem seus interesses para a vida irão ter características distintas e responsabilidades individuais. Cada um terá o seu trabalho, irmãos. Mas a mulher não pode ser avaliada pela quantidade de trabalho que pode fazer, como se faz com os animais de carga. Percebeu, marido? Isso aqui é uma mensagem importante para mim e para você. A esposa, ela deve ser o encanto do círculo familiar, como esposa e companheira para um sábio marido. A cada passo deve ela interrogar-se: é esta a norma de uma verdadeira mulher? E como exercerei minha influência cristã no meu lar? O marido deve fazer que a esposa saiba que ele aprecia o trabalho dela. Percebeu? É muito interessante isso daqui. Isso aqui me chamou muita atenção. Marido, é importante que a esposa entenda que você aprecie o trabalho dela, que ela se sinta amada, como nós falamos ontem, através dos teus gestos de carinho e tua fala. Então, uma das coisas que faz com que o casamento seja abençoado é quando você abre a boca para elogiar a pessoa que está ao teu lado, tanto o esposo como a esposa, né? Uma vez eu vi uma frase que isso me chamou a atenção, diz assim: a esposa, ela gosta de ouvir que ela é amada. E o esposo, ele gosta de ouvir que ele é admirado. Eu não sei se você concorda com isso, mas eu concordo com isso, né? Para o homem, quando a mulher fala eu te amo, é uma coisa normal. Agora, quando o homem fala para a mulher eu te amo, isso é muito diferente. Obviamente, o amor não pode ser apenas nas palavras, também tem que ser nos atos. Mas a mulher, ela tem assim uma alegria, uma sensibilidade em ouvir a palavra te amo e se alegrar. O homem, como a mulher ela já tem mais essa naturalidade em dizer te amo para o homem ele já não sente tanto aquilo, mas ele sente uma alegria se a mulher olhar para ele e dizer, olha, eu te admiro muito por causa disso, 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 disso. Aí é verdade. O homem ele tem essa alegria em ser admirado. Então, homem, aqui diz que eu e você precisamos entender que a nossa mulher ela é o encanto do nosso círculo familiar, né? Como é que eu posso dizer? Ela precisa saber que nós apreciamos o trabalho dela. Eu costumo dizer o seguinte: tem gente que às vezes não fala para a esposa assim, né? Olha, essa comida hoje está no ponto certo do sal. Um exemplo, vou dando um exemplo. Você come todos os dias bem, né? E tá todo tempo no ponto certo do sal. E às vezes você não fala isso para sua esposa, mas no dia que o sal está um pouco mais alterado para cima ou para baixo, aí você abre a boca e fala, né? Ou seja, os dias bons, os dias que estava tudo ok, a gente muitas vezes não elogia. Que comida maravilhosa, que comida bacana e tal, né? A gente não fala. Mas no dia que tiver um pouco ruimzinho de sal, pô, essa comida tá só sal, ou não tem sal, aí a gente abre a boca para falar, percebe? Muitas vezes acontece isso, né? E a esposa precisa ter a gente precisa ter essa disposição em poder elogiar as nossas esposas e agradá-las, tanto com os atos e também com a fala. Tendes agora deveres por cumprir, que não tinhas antes de vosso casamento. Olha o que vai dizer aqui, ó. Revesti-vos, pois, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humanidade, mansidão e longanimidade. Colossenses 3, versículo 12. Andai em amor, como também Cristo vos amou. Efésios 5:2. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Percebeu? Então, existe aqui uma recomendação, uma orientação para a mulher, mas também existe aqui um adendo aos homens, né, aos maridos. Nós vamos trabalhar um pouco mais nesse versículo e neste assunto especial de submissão e de amor. Submissão por parte da mulher, amor por parte do homem. E você vai entender qual a orientação divina, né? Porque muitos tiram isso aqui do contexto e querem
usar isso aqui de uma forma que seja deturpada, de uma forma que seja diferente daquilo que Deus nos ensinou. Você vai entender hoje qual é a orientação divina em relação a esse conselho, essa orientação aqui. Instruções de Deus a Eva. Refiram-se a Eva, referiram-se, desculpa, a Eva, a tristeza e a dor que deveriam dali em diante ser o seu quinhão. E disse o Senhor: o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3,16. Na criação, irmãos, Deus a fizera igual a Adão. Se houvessem eles permanecido obedientes a Deus, em harmonia com a sua grande lei do amor, sempre eles estariam em harmonia um com o outro. Mas o pecado trouxe a discórdia, e agora poderiam manter-se a sua união e conservar-se a harmonia unicamente pela submissão por parte de um ou de outro. Percebeu? Tivessem mantido-se fiéis naquilo que Deus tinha ensinado, aconteceria a harmonia dentro do relacionamento, né? Conservaria-se o amor e a união. Mas o que aconteceu? Devido ao pecado, agora vai dizer que essa união ela só se conserva se houver de alguma forma a submissão por parte de um ou de outro. Isso é forte, né? Então nós vamos entender o que é que acontece aqui no restante do estudo. Eva foi a primeira a transgredir. Caiu em tentação, afastando-se do seu companheiro, contrariando a instrução divina. Foi a sua solicitação que Adão pecou, né? E agora foi posta sob a sujeição de seu marido. Se os princípios ordenados na lei de Deus tivessem sido acariciados pela raça decaída, esta sentença, se bem que proveniente dos resultados do pecado, ter-se-ia mostrado ser uma bênção para o gênero humano. Mas o abuso da supremacia assim dada ao homem tem tornado a sorte da mulher muito frequentemente bastante amargurada e feito de sua vida um fardo. Olha que forte. Para que você entenda porque muitos casos as mulheres têm tido a vida amargurada e sido um fardo, é tudo devido à queda, à entrada do pecado, né? O que aconteceu ali? Se tivessem mantido firmes nos mandamentos do Senhor, isso nunca teria acontecido. Mas você vai entender qual é o desejo de Deus para mim e para você no estudo. Continuando, diz assim: ó, Eva tinha sido perfeitamente feliz ao lado de seu esposo, caso não tivesse acontecido o pecado, em seu lar edênico. Mas semelhante às inquietas ervas modernas, olha só isso aqui, irmãos, como é forte, ó. Semelhante às inquietas ervas modernas, as mulheres de hoje, as esposas de hoje, ela lisonjeou-se com a esperança de entrar para uma esfera mais elevada do que aquela que Deus tinha lhe designado, tentando erguer-se acima de sua posição original. O que ela fez? Tentando erguer-se acima, ela caiu muito abaixo daquela posição. Idêntico resultado será alcançado por todas as mulheres que estão indispostas a assumir com bom ânimo os deveres de sua vida, de acordo com o plano de Deus. Forte, né? Então, que você possa estar ouvindo isso aqui, esteja pensando, refletindo sobre a sua vida e sobre a sua posição dentro do relacionamento. Você não deve estar nem muito acima e nem abaixo. Você deve estar aí numa posição onde que Deus queria que você estivesse. E agora vai dizer assim: as esposas se submetem e os esposos amam. Olha que interessante isso. Ó. Não raro se faz a pergunta: não deve a esposa ter vontade própria? A Bíblia claramente afirma que o marido é o cabeça da família. Mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, Efésios 5:22. Se essa injunção terminasse aqui, irmãos, poderia dizer que a posição da esposa não seria nada invejável. Se terminasse aqui, a posição da esposa seria uma situação muito difícil, né? É uma posição difícil e árdua em muitos casos, e seria melhor que houvesse menos casamentos. Muitos maridos ficam nas palavras: mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. Mas leiamos também a conclusão da mesma injunção, irmãos, como ao Senhor. Percebeu? Efésios 5:22. Pastor, e que isso interfere no estudo e no texto, na interpretação? É muito claro. Você vai perceber aqui, ó, que Deus pede que a esposa conserve o seu temor e a sua glória sempre diante de si. Total submissão só a nosso Senhor Jesus Cristo, que a comprou como propriedade sua pelo infinito preço de sua vida. Deus lhe deu uma consciência, irmãos, que ela não pode violar impunemente. Sua individualidade não pode ser submersa na do marido, pois ela é propriedade de quem? De Cristo. Seja submissa ao seu esposo, sim. Sujeitar ao seu esposo, sim. Mas no Senhor. Então, se o esposo começar a colocar situações onde obrigue a esposa a fazer coisas que não agradam o coração de Deus, tá errado.
está errado, porque a esposa, ela está submersa desculpa, sua individualidade, ela só pode estar submersa do esposo se caso ela estiver no Senhor e ambos serem propriedade de Cristo. É um erro imaginar que com cega devoção deve ela fazer tudo exatamente como seu marido manda, quando ela sabe que assim procedendo atrairia danos sobre o seu corpo e sobre o seu espírito, que foram resgatados da escravidão de Satanás. Percebeu? Então, pastor, eu sou submisso ao meu marido, vou fazer tudo o que ele quer. Ele está mandando eu fazer coisa errada, eu vou fazer. Não funciona dessa forma. Não é isso que Deus tem pensado e planejado para a sua vida. Existe um que é mais importante aos olhos da esposa que o marido. Quem é? É o Redentor, é Jesus, é Cristo de Nazaré. E sua submissão ao marido deve estar na base da indicação de Deus, como ao Senhor. Amém? Que maravilha, né? Isso aqui traz conforto para todos nós. Aqui diz assim, ó: quando os maridos exigem completa sujeição de suas esposas, declarando que a mulher não tem voz ativa ou vontade na família, mas deve mostrar inteira submissão, estão colocando suas esposas numa posição contrária às Escrituras. Viu, marido? Quando você exige completa sujeição da tua esposa e que ela não tenha voz ativa na família, nem vontade própria, nem vontade na família, e deve mostrar apenas submissão a você, você está colocando a sua esposa numa situação muito complicada e contrária à Bíblia. Interpretando desta forma a Escritura, eles violam, os esposos violam o desígnio do casamento. Esta interpretação ela é utilizada simplesmente para que possam exercer governo arbitrário, né, que não é sua prerrogativa. Mas lemos em continuação. Qual é a continuação do texto? Diz assim, ó: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Percebeu? Que interessante isso aqui, né? Então, a sujeição da esposa depende do que, irmãos? Da sujeição do marido a quem? A Cristo. A Cristo. Aqui vai dizer, ó: o Senhor Jesus não tem sido corretamente representado em sua relação para com a igreja por muitos maridos na relação destes para com suas esposas, pois não preenche o que o Senhor quer ensinar. Percebeu? Você acha, irmãos? Escuta o que eu vou falar para você. Você acha que Jesus agride a sua esposa, que é a igreja? Você acha que ele ofende a sua esposa, que é a igreja? Por acreditar que tem que a mulher está, ou a igreja está submissa a ele? Percebe o que esse texto diz? Esse texto diz assim, ó, que Jesus não está sendo corretamente representado em sua relação com a igreja por muitos casos de casamento e maridos na relação destes com as suas esposas. Porque muitas vezes os esposos fazem o quê? Eles infringem o mandamento do Senhor, obrigando as esposas a fazer coisas absurdas e muitas vezes agindo de uma forma como é que eu posso dizer? De uma forma a prejudicar o psicológico, o mental e até mesmo o físico das mulheres. Quantas vezes, irmãos, já vi homens aí batendo nas esposas? Ontem eu cheguei aqui no local onde eu estou e alguém me procurou falando: pastor, o casal está assim, assim, assim. Eu digo: o que aconteceu? Ele só vivia agredindo a esposa. Irmãos, olha o problema. Só vivia agredindo a esposa. E agora ele está numa situação um pouco difícil, né? Porque possivelmente a esposa ela não sinta mais o desejo de tê-lo como seu esposo. Mas como também poderia, né, irmãos? Imagina, a agressão, como é que eu falo? Ela é uma dos problemas dentro do matrimônio que nós, pastores adventistas e a igreja adventista entende que este casamento só pode ser resolvido se haver uma transformação. Mas essa transformação, quando há agressão dentro do lar, nós pedimos para que haja a separação. Observa, a separação é diferente do divórcio. A separação é o quê? Tá havendo agressão no lar? Tá. Denuncie, saia dessa casa. Senão você pode morrer aí dentro. Pode existir, pastor, a transformação desse marido? Obviamente que sim. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Pode existir sim. Conheço maridos que eram agressivos, agressores, e hoje são pessoas abençoadas, homens abençoados por Deus. Pode existir. Mas se a mulher entender que ali ela pode chegar a um ponto até mesmo de um homem matá-la, porque só ela conhece a natureza daquele homem, nós também orientamos que ela saia daquela casa e que ela viva em abstinência sexual. Como assim, pastor? Ela ainda é casada com ele, mas ela está em abstinência. Ela não pode arrumar um marido
enquanto ele não arruma uma mulher, outra mulher. Se caso ele ficar só, ela também fica só, separados, né? Porque se juntarem, o homem não tem consciência mental, é um animal, infelizmente, e tem agredido a esposa. Então, nesse sentido, existe ali a separação, mas não o divórcio. É um estudo. Daqui a pouco nós vamos continuar estudando sobre isso, em outros estudos, você vai entender melhor sobre isso, entendeu? Mas por que, pastor, que não é o divórcio sim a separação? Porque divórcio é abominável a Deus, ele só acontece em dois sentidos: só em caso de adultério e em caso de morte. Então, se aconteceu agressão, pastor, dentro do lar, separa. Só um Só um minutinho, minutinho. vem aqui. Aconteceu agressão no lar, eles se separam, mas eles não se divorciam. Biblicamente falando, o divórcio só é válido quando acontece adultério e, obviamente, morte, né? Então, se o caso, depois que eles se separarem, o marido vinha contrair matrimônio com outra pessoa, aí sim a esposa está livre para também contrair matrimônio com outra pessoa. Ficou claro, irmãos? Espero que tenha ficado claro este assunto específico. Então, aqui diz, ó, o Senhor Jesus tem sido representado de uma forma complicada e cruel, né, por meio dos relacionamentos. Declaram os homens que a esposa se lhes deve sujeitar em tudo, mas não foi desígnio de Deus que os maridos dominassem como cabeça do lar, quando eles próprios não se submetem a Cristo. Percebeu esse assunto? Devem eles estar sob domínio de Cristo, irmãos, para que possam representar a relação de Cristo para com sua igreja. Percebeu? Então, o desejo de Deus é que a esposa seja submissa ao marido, desde que o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja. Se o marido estiver golpeando a esposa, batendo na esposa, agredindo a esposa, isso aqui não representa a Cristo e a sua igreja. Se o marido é grosseiro, rude, arrebatado, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita, pois ele não é o Senhor, não é o marido no verdadeiro significado do termo. Percebeu? Então, essa que é a orientação da Bíblia para mim e para você. Que os maridos e pais estudem e procurem compreender as palavras de Cristo, não unilateralmente, fazendo ressaltar apenas a sujeição da esposa, mas estude à luz da cruz do Calvário, o que respeita a sua própria posição no círculo da família. Marido, amai as suas mulheres de vocês, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 25 e 26. Amém? Então, marido, ame a sua esposa. É necessário a tolerância mútua. Que olha o que vai dizer aqui, ó. Precisamos ter o Espírito de Deus ou jamais teremos harmonia no nosso lar. Isso aqui nós já temos falado já há bastante tempo. A esposa, se tem o Espírito de Cristo, terá cuidado de suas palavras. Ela controlará o seu espírito. Ela será submissa e não sentirá, contudo, que seja uma escrava, mas uma companheira do seu marido. Se o marido é servo de Deus, irmãos, ele não procederá como senhor de sua esposa. Não será arbitrário nem exator. Nunca é excessivo o zelo com que acariciamos as afeições do lar, pois se o Espírito do Senhor habita aí, o lar é um tipo do céu. Se um erra, o outro exercitará a tolerância cristã em vez de repelir com frieza. Então, aqui, ó, a primeira parte vai dizer: esposa, tenha o Espírito de Cristo. Tenha cuidado com suas palavras. Controle o seu espírito. Amém? Seja submissa ao seu marido, como Deus pede. Mas, marido, para que haja submissão da sua esposa, ela tem a alegria de servir você, ela tenha a alegria de sujeitar-se a você, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E aqui vai dizer que nunca é excessivo o zelo com que nós acariciamos as afeições do nosso lar, né? E é dessa forma nós faremos o nosso lar um tipo do céu, pois Deus habitará ali conosco. Cada um deve ceder de boa vontade. Aqui diz, ó, no casamento, homens e mulheres algumas vezes se comportam como crianças indisciplinadas e perversas. O marido quer ter razão e a mulher, por sua vez, quer tê-la também. E nenhum dos dois deseja ceder. Tal situação só pode levar a maior infelicidade. Tanto o marido como a mulher devem estar dispostos a abrir mão da opinião. Não há possibilidade de felicidade enquanto ambos persistirem em fazer como lhe apraz, do jeito que eles querem. Percebeu, irmão? Quer ter felicidade no teu lar? Aqui diz que é importante que você abra mão, muitas vezes, da razão e da sua própria opinião. É o que Deus pede para nós. Não há possibilidade nenhuma
de ter felicidade no lar, enquanto ambos persistirem na sua opinião, na sua dureza de pensamento e não abrir mão de um ponto ou de outro para que haja harmonia dentro de casa. Cristo em cada coração levará à unidade. Aqui diz: se a vontade de Deus é cumprida, o marido e a mulher respeitarão um ao outro e cultivarão amor e confiança. Tudo que perturbe a paz e união da família deve ser firmemente reprimido, cultivando-se a bondade e o amor. Aquele que manifesta o espírito de compaixão, de longanimidade, amor, encontrará o mesmo espírito refletido sobre si. Onde reina o Espírito de Deus, não se haverá o falar impropriedades com respeito à relação matrimonial. Se Cristo, irmãos, verdadeiramente estiver formado no interior a esperança da glória, haverá união e amor no lar. Cristo, habitando no coração da esposa, estará em harmonia com Cristo, habitando, desculpa, com Cristo habitando no coração do marido. Juntos lutarão para alcançar as mansões que Cristo foi preparar para as que o amam. Amém? Então aqui diz que Cristo habitando no nosso coração, e habitando no meu coração, habitando no coração da minha esposa, nós juntos iremos poder lutar para alcançar as mansões que estão preparadas para mim, para minha esposa, para você, o seu esposo e para toda a sua família. Amém, irmãos? Eu oro para que esse estudo tenha ficado claro para você. Eu oro para que você possa tomar as informações que aqui foram trazidas e colocar em prática na sua vida. Mulher, sujeite ao seu marido. Mas, marido, ame a sua mulher para que ela se sujeite a você. Tá certo? Que Deus abençoe seu casamento. Deus cuide do seu lar. Você que não é casado ainda, aprenda as lições que Deus está te trazendo e seja feliz no seu matrimônio, na sua família. Porque o casamento, ele pode nos ajudar a chegar ao céu, mas ele também pode nos atrapalhar de chegar lá, se ele não for um casamento abençoado pelo Senhor. O apelo de hoje é: maravilhoso Deus, me ajude a ser manso e humilde de coração, que eu compreenda verdadeiramente as suas palavras e que haja sabedoria em meu lar. Amém? Junto comigo, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos desperta, por mais um ensino que nós temos nessa manhã. Obrigado pelas orientações para termos um casamento abençoado. Nos ajuda, Senhor Deus, como homens, a amar as nossas esposas, a tratá-las com dignidade, a mostrar afeição por elas, amor, e através dos nossos atos e palavras, possamos, Senhor Deus, demonstrar que amamos, que amamos as nossas esposas. Pai Santo e as esposas, que elas tenham, Senhor Deus, o prazer em querer ser auxiliadoras para os seus esposos. Como diz a tua palavra, que elas venham sujeitar-se, Senhor, também ao esposo, pois ele é o cabeça da casa, mas que ele tenha sabedoria no lidar com essa informação. Cura do teu povo, dá uns dias de paz e de bênção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo do Senhor. Amém? Amém. Amém. Abra sua câmera aí. Amém, pastor. Glória a Deus. Abra sua câmera, vamos tirar aquela linda cena. Amém. Tem muita gente com a câmera desligada. Vamos abrir rapidinho essa câmera. Meu Deus, tá grande, né, Nilziane? Olha aí, Nilziane. Muito grande esse príncipe. Vamos lá, gente. Paz, tem muita gente com a câmera desligada hoje. Olha, ninguém quer abrir a câmera, não é possível. Pronto, vamos lá. 2, 3 e primeira página. Temos 3 páginas hoje, hein? 6 e... Vamos para a segunda página. Atenção. Olha aí, meu amigo Jander. Deus abençoe. Pastor, deu problema no meu celular. Tá certo. Compra outro. Um vírus no meu celular. Povo de Deus, um excelente dia para vocês. Misericórdia. Uma alegria estarmos juntos uma vez mais. Que Deus nos abençoe e possamos utilizar as orientações do céu para mim, para você e para os nossos casamentos. Um grande abraço. Bom dia. Todo mundo, Amém, todos os homens amém. amando, né? O que é, Jane? Todos os homens amando. Amando, é isso aí mesmo. Todos os homens amando. É proibido não amar. É verdade. Bom Povo de dia, Deus, bom grande dia. Deus Ronan, abençoe. Cleudinea, Bom dia, pastor. Roselice, Helenilde, Luzimar, Rodrigão,
Maria, Amém. Povo, Ana Maria, ei, coisa boa, Amém. Roberto Barco, Bom dia a todos. a Bom Val, dia. Deu Bom bom dia. Tá com vírus no meu celular, pastor. a Tá Silvana muito entrou ruim. aqui. Que Deus abençoe, Silvana. Claudécio vai te Boa presentear com um, Eva. ideia. Ai, coisa boa. Povo de Deus, até amanhã em nome de Jesus. Amém. Amém. Que assim seja. Amém. Amém. Bom dia.